Oi pessoal, eu tô aqui para mostrar a montagem da gare da estação ferroviária de Piracicaba, né? Então esse aqui são os fundos da estação, e a gare nada mais é do que aquela estrutura que cobre, né, tanto a plataforma de embarque quanto a área ali onde passam os trilhos do trem, né? Nessa maquete aqui são duas linhas de trilhos. E primeiro eu vou mostrar algumas pecinhas pequenas que eu aconselho a gente colar antes da montagem, para facilitar a montagem, tá? Então tem essas pecinhas aqui, ó, que vem nessas cartelinhas, que são as sapatinhas dos pilares, né? Então vocês vão pegar duas pecinhas grandes, colar, e mais duas pequenas e colar em cima, ficando dessa forma aqui, ó. Você já cola, já facilita o teu trabalho, porque daí você pega um pórtico desse, ó, e já cola de um lado, porque todas as peças de um lado elas vão ter essa sapata aqui, tá? Assim já facilita, já fica colado. Outra coisa interessante aqui, ó, no final das plataformas existem as rampas, né? As rampas, elas, ó, aqui temos a rampa. A rampa nada mais é do que esses triângulos que nós temos aqui, ó, que vocês vão destacar e colar um do lado do outro. Ó, vamos pegar esses triângulos e você vai colar um do lado do outro, como eu colei aqui, ó. E você tem a rampa, né? Então, depois você pode lixar para tirar essa parte queimada do laser, né? Mas enfim, é outra pecinha. E então vem tudo aqui nas pecinhas, né? Para você descartelar. Eu recomendo assim, tomar bastante cuidado, porque tem algumas peças, elas são bem frágeis, tá vendo? Elas são bem fininhas. Então tome bastante cuidado na hora de destacar, especialmente essas tesouras aqui, ó, elas são bem sensíveis, tá? Então eu até envio a mais uma desse modelo aqui e a outra desse modelo aqui para você, ó, para você ter aí uma pelo menos de garantia, né? Essas outras aqui, ó, essas treliças menores retas, eu já mando um pouco mais para você, tá? Ó, vai também os guarda-corpos, tá? Você também vai destacar aqui com bastante cuidado. Esses guarda-corpos aqui, ó, eu me baseei em algumas fotos bem antigas da estação, tá? Então, hoje ou já há muitos anos era algo diferente que tinha lá. Mas eu peguei um padrão, de repente, da inauguração lá da estação, não sei. Mas você também pode personalizar com materiais alternativos aí conforme você preferir. Mas eu fiz desse modo aqui, tá? Então, pessoal, a lógica da montagem da gare é bastante simples, né? A dificuldade vai estar justamente por ela ser grande e por ser mais trabalhoso, né? Por quê? Porque geralmente nas minhas maquetes, né, você tem aquela base que dá suporte para as paredes, você tem paredes duplas, né? Tudo é bem mais rígido, né? Sem colar ela já se estabiliza. Aqui é uma estrutura que é mais esbelta, né? Ela é bem mais fininha, então ela fica mais instável, né? Então você vai ter uma maior dificuldade por conta disso. Mas a lógica em si você vai ver que é bem simples, né? Nós temos essas quatro peças aqui, ó, que são as tesouras. Então nós temos esses pórticos que tem pilares dos dois lados. Vejam que aqui eu já coloquei a sapata de um, já colei. Você tem esse pórtico que tem pilar de um lado e um apoio na parede do outro. Então esse encaixezinho que está aqui, ó, é para ser encaixado em algum desses furos ali. E da mesma forma nós temos essas tesouras intermediárias que ficarão apoiadas nessa
treliça aqui. E da mesma forma, nós temos tesouras intermediárias que tem 2 apoios para as treliças, e você tem tesouras que tem apoio para treliça e apoio para o furo na parede, tá? Essa treliça ela vai ser colocada entre esses pórticos, né? Então nós temos aqui, ó, de um lado um encaixe embaixo e do outro um encaixe em cima. E essa parte onde a gente vai encaixar depois aqui, ó, né? Ele tem que ficar para cima. Então quando você colocar ver um pórtico como esse aqui, ó, né? Você vai colocar então essa treliça aqui. Ela vai encaixar no furo de baixo. Ah, digamos que você já tinha colocado uma outra peça lá e a parte de baixo já está ocupada por outro encaixe. Então você vai pegar, vai girar assim, ó. Essa parte aqui, ó, no meio o encaixe continua para cima, mas lá o encaixe ficou em cima agora. Porque daí aqui, ó, na próxima peça, essa parte vai baixo, daí novamente se coloca essa parte em cima. Entenderam? Então, pessoal, vamos começar montando a base da Gari, né? Que na verdade é a plataforma de embarque. Essa plataforma ela é bem extensa, ela ultrapassa bastante aqui para cada lado da construção. Por isso ela foi dividida em 2 partes, tá? Então eu chamei da parte A e a parte B. Ela é composta por 4 níveis, assim como a construção também, né? Então você vai posicionar na ordem os níveis conforme está aqui, ó. O nível 1, o nível 2, o nível 3. O nível 4 você vai colocar ao contrário da gravação. Aqui a gravação fica para cima, nessa você vai inverter para não ficar o texto para cima, né? Assim ela vai encaixar certinho. A mesma coisa com o outro lado. Ó, nível 1, nível 2 e nível 3B. E a plataforma então, que é toda cheia, você põe invertida assim, né? Essas partes de baixo elas são vazadas porque lá nas cartelas, né, onde vem as peças, justamente tem outra cartela aqui dentro com mais pecinhas para, né, aproveitar o espaço, né? Então, e como elas estão escondidas, não precisam ser todas sólidas, né? Então nós temos essas 2 plataformas. A parte A ela fica do lado de cá, ó. Então vocês veem que tem justamente aqui um dentezinho que é para encaixar ali, ó, né? Então você vai encostar ali. E nessa parte aqui é a mesma coisa, também tem um dentezinho que vai encaixar justamente ali, ó. Encaixa perfeitamente. É só encostado, tá, pessoal? Ó, essa aqui é a plataforma, ela é bem grandona mesmo, tá vendo? Ela dá 90 centímetros mais ou menos. Então, é bem extensa. Então, os furinhos que tem aqui na plataforma, né, tanto de um lado quanto do outro, ele serve para apoiar os pilares e também o guarda-corpo, né? Então, esses que são maiores aqui que a gente pode ver, ó, como esse aqui, é para os pilares e aquele lá, né? Os outros são para o guarda-corpo. Então, para a gente saber agora que nós vamos começar a posicionar os pilares, tá? Vamos começar a montagem, né, da estrutura. Primeiramente, eu vou colocar essas peças aqui, ó, que são 5 unidades, que são os pórticos com 2 pilares, tá? De um lado eu já colei a sapatinha, do outro, na verdade, ela vai ficar só encaixada dessa forma aqui, ó. Você assim, para que ela deslize dessa forma, porque a gente vai colocar lá então
nos furos, né, e ele possa encaixar, certo? Então colocar a primeira. Ó, do lado de cá são duas, tá? As outras três, elas são do lado de cá, tá? As bases, elas têm que estar bem alinhadas para encaixar direitinho. Então, como o pilar encaixa na base e do lado de cá tem essa sapatinha que dá um bom apoio, pode ver que elas ficam até um pouco firmes, né? O próximo passo então será colocar esses pórticos que tem pilar de um lado e do outro, então a gente apoia nos furos. Aqui, ó, vamos começar pelo lado de cá. Então o primeiro já é esse pórtico de pilares. Nesse próximo furo é para aquelas tesouras intermediárias que apoiam nas treliças, né? Então a gente vai colocar aqui, ó. Aqui. A mesma coisa aqui, ó, pula um furo e põe aqui, ó. Novamente. E por último é esse bem aqui no canto final. Então, pessoal, já colocamos os pórticos principais, né? Os que tem os pilares. E agora, então, para colocar os intermediários, nós precisamos antes colocar essas treliças aqui, tá? Essas treliças aqui, elas ficarão, como eu já expliquei antes, né, entre esses pilares, encaixando, né, um encaixe na parte de cima, o outro vem na parte de baixo, sempre deixando essa parte aqui para cima, tá? Tem uma única treliça que é menor, ela é metade das outras, ó. As outras, essas são grandes, que ela é para essa posição aqui, ó. Depois que tiver essa peça aqui, a gente vai encaixar ela aqui, ó, tá? Ela serve para esse local ali. Todos os demais pontos nós vamos colocar essas treliças aqui. Eu coloquei as treliças aqui no primeiro vão, né? Então lembrando sempre, ó, esse encaixe aqui fica para cima, né? E o que acontece? Da forma que eu posicionei aqui, vejam aqui, ó, tem um encaixe em cima aqui. Então o próximo, né, se eu for tentar colocar assim, ó, ele não vai encaixar. Por quê? Porque já tem lá em cima. Mas é só eu virar e pronto. Essa parte aqui continua para cima e já vai ter um encaixe ali na parte de baixo. E aqui fica em cima e o próximo vai embaixo e assim sucessivamente, tá? Então, conforme você colocar aqui no início, tanto faz, os outros tem que ser na mesma posição, tá? Vejam que eu já coloquei todas as treliças, né, em todos os vãos. Lá onde tem a parede da construção não vão, né? Só mesmo aqui do lado e nessas partes ali, ó, né? Aquele vão ali que tá sem é onde vai essa pecinha pequena que eu já tinha mostrado antes, né? Então o próximo passo agora é colocar essas tesouras aqui, né? Nós temos 4 de cada tipo. 4 que tem um apoio de um lado
na treliça e outro na parede, e 4 que tem apoios diretos nas treliças, tá? Então, por exemplo, essa aqui, ó, será colocada aqui assim. Essa outra aqui será colocada aqui, ó, encaixa lá e encaixa aqui. Eu vou fazer isso e depois eu mostro como ficou, porque com 2 mãos já é difícil e uma mão na câmera e outra na montagem não consigo fazer. E por conta da complexidade aqui, ó, para poder mostrar mais de perto para vocês, hoje eu resolvi fazer a filmagem com a câmera na mão. Ó, então agora temos todas as tesouras já instaladas aqui, tanto as que têm apoio nos pilares quanto aquelas que são apoiadas na treliça. Então, agora eu já coloquei aquela pequena treliça ali, tá? Na verdade eu até tive que tirar um pouco dessa peça aqui. O adequado é já colocar ela junto quando for colocar essa, né? Já deixa encaixado e encaixa as duas mais ou menos juntas, para não ter que deslocar depois, tá? Então, ó, tá toda essa parte de treliças e tesouras tudo instalado aqui, tá? Antes de colocar a cobertura, eu vou colocar os guarda-corpos, tá? Então, pessoal, nós temos 2 tamanhos de guarda-corpo, tá? Esse maior, que são 3 unidades, e esse menor, tá? Então, é bem simples de instalar eles, né? É só encaixar nos furos e pronto. Então, pessoal, os guarda-corpos já estão todos instalados, né? Nós já temos a estrutura toda feita também. É hora então de fazer o telhado, né? O telhado então são essas chapas aqui, ó. Ao todo são 8 chapas. São 4 mais grossas, que é a parte principal do telhado, né? Nesse vão aqui, ó. Aqui assim. E tem o telhado do lanterninho, esse menor que fica em cima, tá? Tem 2 coisas para prestar atenção aqui no telhado, tá? Ó, tem chapas que tem essa forma aqui, ó. Então são elas que dão início de um lado. Elas acabam de um lado daquela forma, do outro é desse. Para haver a continuidade com a outra chapa, que por sua vez também acaba daquele jeito ali, tá? Então, as chapas elas também são diferentes, né? Então tem um jeito certo de você encaixar o telhado. De repente ela não é assim, talvez ela seja assim, né? Então a mesma coisa aqui em cima. Ela tem a medida correta para você colocar. Somente os vãos que tem os pilares tem um encaixe para o telhado, né? Esses outros intermediários não tem. Ó, tá aqui então, pessoal, eu já concluí a metade de cada telhado, né? Eu nem vou colocar o restante, porque na verdade é bem simples, né? É só você encaixar a placa em cima onde tem os encaixes, né? A dificuldade vai estar justamente, que nem eu aqui que montei com as peças descoladas, que vai começar a torcer um pilar, daí já vai cair uma treliça, né? De repente o piso às vezes ele gira um pouco, daí já torce uma tesoura e começa a desencaixar. Então, se tudo tiver coladinho, é muito mais fácil, né? Mas mesmo assim eu mostro aqui, ó, como sempre, que dá para fazer tudo só nos encaixes, né? Então é isso, pessoal. Essa estação ela é gigante mesmo, né? E a partir de agora eu vou fazer também, para quem tiver interesse só por essa estrutura da Gari, um sistema modular
dessa estrutura, né? Com pilares daí, sem apoio direto na parede, como é o caso dessa estação, que eu fiz justamente para ficar mais realista, né? Conforme existe lá. Mas para quem quiser uma gare dessa em qualquer outra estação, eu vou fazer então esse sistema modular, tá? Aguarde aí que logo já está saindo, porque já está pronto, na verdade, né? Eu só vou definir alguns vãos e você decide o vão que quer comprar. Beleza, pessoal? Abraço aí, até a próxima.